Muito se fala sobre a gestão, sobre a regulação das nossas emoções. Mas será que a gente consegue trazer um pouquinho desse universo para o mundo das crianças? Para falar sobre esse assunto, que é um assunto super atual e extremamente importante, hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente traz a psicóloga Priscila Bonacossi. Ela vai falar um pouquinho para a gente da sua experiência e como que a gente traz esse assunto à tona e como que a gente pode contribuir com as nossas crianças. Priscila, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, Flávia. É uma honra estar aqui, né, participando do seu programa. Eu admiro muito seu trabalho e é muito bom ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre esse tema que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão presente no nosso dia a dia, né? Então, conta um Bom, pouquinho para a gente isso. Começa do começo. O que que é regulação emocional para os nossos ouvintes? então, primeiro, para responder essa pergunta, o que é regulação emocional, eu acho importante esclarecer que regular não é o mesmo que controlar, né? Mesmo porque a gente não conseguiria controlar as emoções, já que as emoções elas são manifestações mais instintivas, né? Elas simplesmente vêm à tona. Então, são reações que a gente tem diante de alguma situação ou de alguma experiência, então elas são incontroláveis. O que a gente pode fazer é influenciar nossas emoções de uma forma indireta, né, através dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, através da nossa respiração, a gente consegue manter nossas emoções num nível mais equilibrado, para que elas não se manifestem de uma forma tão excessiva, porque aí sim seria algo que poderia ser prejudicial, né? Então, assim, a gente não pode controlar o que a gente sente, mas a gente pode controlar ou regular o nosso comportamento diante do que a gente sente, né? Diante do que a gente está sentindo. E é aí que entra o termo regulação emocional, que é justamente essa capacidade de manter as emoções num nível aí, digamos, suportável para que a gente consiga lidar com as nossas emoções. Então, regular é mais no sentido de gerenciar as emoções, para que elas sejam adequadas e mais assertivas para cada tipo de situação. Então, Flávio, eu não estou falando aqui para a gente tentar eliminar qualquer tipo de emoção, né? Porque aí também seria impossível. Perfeito. Mas para a E esse gente é um ponto, tentar, não, e esse é um ponto muito importante, porque tem gente que fala assim, não, mas eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir raiva, né? é E a gente traz impossível. muito esse conceito, somos seres humanos, é impossível, Aham, né? Enquanto exatamente. seres humanos sentimos, algumas emoções são agradáveis, outras são extremamente desagradáveis, mas todas são importantes, não é isso, Priscila? Exatamente. Toda emoção tem o seu papel e ela vai continuar ali. Então, de alguma forma, ela vai sair, vai extravasar e às vezes não da forma adequada, né? Então, é importante a gente buscar gerir nossas emoções da forma mais equilibrada possível. E o que que é essa gestão, né? Essa gestão, ela envolve todo um aprendizado. Então, assim, é o saber o momento adequado de colocar essas emoções, de retirá-las, de falar, de ouvir, de guardá-las um pouquinho e até mesmo de deixá-las um pouquinho de lado para dar lugar à emoção do outro. Então, tudo isso tem a ver, né, com esse gerenciamento das emoções. Só que a gente não consegue gerenciar ou regular aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não entende, né? Então, o primeiro passo para a gente regular as emoções é buscar um autoconhecimento. Só que a gente, enquanto adulto de hoje, né, a gente não teve pelo menos a maioria de nós, a gente não teve essa educação emocional na infância, né? Então, a gente precisa buscar esse conhecimento hoje para só então auxiliar nossas crianças aí, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, os alunos, né? Os professores que dão aula têm uma relação tão importante também com as crianças, a irem desde cedo construindo esse conhecimento que é tão fundamental para a vida de todos nós. E aí, Flávia, a gente sabe que existem as mudanças cognitivas que são naturais do desenvolvimento.
Então, assim, a maturação cerebral, né? Então, assim, uma criança de 2 anos, ela não tem a mesma capacidade de regulação emocional e de regular o comportamento que uma criança de 6 anos. Mas por mais que haja essa preparação, né, assim, estruturalmente ou fisiologicamente falando, para receber esse aprendizado, é essencial que haja um adulto que auxilie principalmente essa criança a identificar o que ela está sentindo, a nomear esse sentimento e também a saber o que ela vai fazer com aquilo que ela está sentindo, né? Então, assim, ok, ela identificou que ela está com raiva, mas e aí, o que ela vai fazer com aquele sentimento que é tão forte, que é tão intenso, né? Então, assim, é essencial que tenha esse adulto como mediador desse processo, né? Então, assim, para que essa criança se torne um adulto emocionalmente maduro, né? Priscila, então, nesse sentido, assim, que dica você daria para os pais ou para os professores, enfim, quem tem Uhum. contato, que lida no seu dia a dia com criança, para que possa ajudá-lo nesse processo de regulação emocional? Quais são, dá algumas dicas para gente? Eu Então, tô curiosíssima. primeiro, então, o que eu falei, né? Buscar, nós, enquanto adultos, buscarmos o nosso autoconhecimento, né? Saber lidar com as nossas próprias emoções para poder auxiliar a criança. Mesmo porque a forma como a gente vai reagir vai influenciar muito a forma como a criança vai reagir também, né? Eu costumo dizer que a criança é uma esponjinha, então ela absorve muito do ambiente, absorve muito do que está acontecendo, de como a gente reage, né? Então, isso tudo vai influenciar no comportamento da criança. Outra coisa importante é sempre falar para a criança sobre o que você está sentindo também, abertamente, para que ela também tenha você como uma referência, né? E saiba, entenda que você também sente, que você também tem as suas emoções e para que ela saiba como lidar com as emoções. Uma outra coisa importante é saber que tem a personalidade da criança também. Então, a raiva em mim vai se manifestar de uma forma diferente no seu filho, né? No meu filho, né? Então, cada um vai ter o sentimento, vai ter a manifestação do sentimento de uma forma diferente. Então, testar estratégias que sejam mais adequadas para cada um, né? Para cada um. Como eu já falei, tentar identificar sempre o sentimento e nomear esse sentimento para a criança. E uma frase que me ajuda muito, porque eu também tenho uma criança de 5 anos, que eu acho assim, que eu carrego como um mantra, que eu acho muito bacana, que é validar as emoções, mas não o comportamento inadequado. Então, assim, você vai acolher aquela emoção que a criança está sentindo, né? Você não vai menosprezar aquela emoção, mas você não vai validar aquele comportamento que não é legal, né? Então, assim, ok, você está com raiva, eu também fico com raiva quando eu não consigo o que eu quero, mas isso não justifica você quebrar um brinquedo ou bater uma porta. Então, você vai, junto com a criança, buscar alternativas para liberar aquele sentimento, aquela emoção, né? E aí, aos poucos, ela vai aprendendo a lidar melhor com os sentimentos, né? E vai tendo ali atitudes mais assertivas, mais coerentes e mais conscientes, né? Ou seja, eu não controlo o que eu sinto, mas eu posso controlar a forma como eu reajo ao que eu sinto. Né? E Exatamente. esse controle é que está, né, sob o nosso poder. Esse controle, talvez, que a gente precise compartilhar isso que você falou, né? Você reconhece a emoção, mas você não valida o comportamento. A forma como você reage, isso sim está sob seu controle. Priscila, amei Exatamente. conversar com você. Eu acho que, como eu te falei, passa muito rápido. É Mas mesmo. eu acho que vai ser muito, muito útil. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, qual é o seu Instagram, compartilhe aqui com os ouvintes para quem quiser conversar com você, tirar algumas dúvidas. É psi.Priscila Bonacossa. Ótimo, maravilhoso, Priscila. Bom, também adorei, Flávia. Obrigada, obrigada a você, Eu que obrigada a todos agradeço. que estão acompanhando a gente e ó, um ótimo restinho de dia. Um beijo.